tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Hoje propomos falar das mais recentes mudanças no Banco de Portugal. Carlos Costa foi oficialmente reconduzido como governador e terá poderes reforçados. Pela primeira vez, um governador passa a escolher os administradores do órgão regulador. A nomeação de Carlos Costa por mais 5 anos não escapou, no entanto, às críticas dos partidos da oposição. É oficial, Carlos Costa vai continuar à frente do Banco de Portugal durante os próximos 5 anos. A indicação era quase certa, só faltava a confirmação do Governo, que chegou esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros. Deliberou hoje enviar para a Assembleia da República para cumprimento as formalidades legais da recondução do Governador de Portugal, do Banco de Portugal, o Dr. Carlos Costa, bem como da Dra. Gabriela Figueiredo Dias para Vice-Presidente da CMVM, cumprindo aquela que será agora, nos termos legais, a necessidade de uma audição parlamentar antes da nomeação por parte do Conselho de Ministros. Segundo o PSD, a recondução do governador é a melhor solução para a estabilidade do sistema financeiro. Uma opinião que não é partilhada pelos partidos da oposição. Para os socialistas, a nomeação de Carlos Costa é a mais partidarizada dos últimos anos. Já o PCP classifica o convite do governo como incompreensível devido às responsabilidades que o Parlamento atribuiu a Carlos Costa pelo colapso do BES. As últimas 3 nomeações foram sempre feitas em inícios de mandato. Esta é uma nomeação feita no final do mandato. Justificava-se mais do que em qualquer momento uma auscultação. E justifica-se ainda mais porque, obviamente, é óbvio para todos que não existe um ambiente consensual no que diz respeito à análise que é feita do último mandato. O Primeiro-Ministro forçou esta nomeação e, aparentemente, mesmo contra a vontade de vários membros do Governo, ou de alguns membros do Governo. E, portanto, não quero retirar desde já essa conclusão, mas aparentemente esta é uma nomeação que muito interessava ao Sr. Primeiro-Ministro. O Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, tem sérias responsabilidades no falhanço da supervisão bancária, em particular no caso BES e GES, o que aliás ficou claríssimo nas conclusões da Comissão de Inquérito e por isso esta decisão do Governo de reconduzir o Dr. Carlos Costa no cargo de Governador do Banco de Portugal é para nós verdadeiramente incompreensível. Carlos Costa terá poderes reforçados no segundo mandato. O governador deverá aproveitar a nova lei orgânica do Banco de Portugal para mudar até metade do Conselho de Administração, uma vez que 3 dos 6 administradores do regulador concluem os mandatos em 2016. Até agora, todos os elementos do Conselho de Administração do Banco de Portugal eram nomeados pelo Executivo, sob proposta do Ministério das Finanças. A indicação de Carlos Costa já foi enviada para a Assembleia da República. Segue-se agora uma audição parlamentar ao líder do órgão regulador, na qual os partidos não terão poder de veto. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: Carlos Costa deve substituir a equipa do Banco de Portugal? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt, também através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. São hoje nossos convidados Bruno Alves, politólogo e nosso comentador habitual às sextas-feiras. Boa tarde, Bruno, obrigada. E ainda Francisco Ferreira da Silva, subdiretor do Diário Económico. Bruno, eu começava por si com uma pergunta muito direta. O Governo fez bem em reconduzir Carlos Costa? Não tenho uma resposta assim tão direta quanto isso para essa questão. Em primeiro lugar, porque, quer dizer, é óbvio que houve, para além de algumas coisas positivas na atuação do Governador do Banco de Portugal, por exemplo, é consensual na avaliação que se faz dizer-se que a condução, por exemplo, de toda a questão relacionada com o acompanhamento da recapitalização dos bancos associada ao resgate da Troika de 2011, que foi bem conduzido, que teve bons resultados de estabilização do sistema financeiro, por aí fora. Portanto, isto é relativamente consensual, mas é também mais ou menos consensual que, no caso do BES, não é? Que aí as coisas não funcionaram assim tão bem quanto isso e com algumas consequências mais ou menos graves, embora não tão graves como poderiam ter sido, para o país e para o sistema financeiro em concreto. No entanto,
para se responder assim de uma forma um bocadinho mais concreta e mais definitiva a essa pergunta, era preciso saber, no fundo, duas coisas. Uma era se uma coisa pesa mais do que a outra, e eu tenho alguma dificuldade pessoal em dar uma resposta, e depois há outro problema que é, será que haveria alguém melhor? Porque também é preciso pôr um bocadinho essa questão. Seria possível ao Governo encontrar uma pessoa que desempenhasse aquele papel melhor? E até, para mim, a resposta a esta questão é um bocadinho complicada, porque eu não sei se realmente, independentemente das qualidades desta ou daquela pessoa, se faria uma grande diferença, no sentido em que o papel do Banco de Portugal tem, pela natureza da sua função, tem alguns problemas. E só para dar um exemplo, que é aquele que, enfim, me parece mais óbvio, na missão do Banco de Portugal há um conflito de interesses, digamos, interno e que é inerente à sua própria missão, que é, no fundo, a de supervisão, que implica, enfim, denunciar se forem encontradas irregularidades ou crimes ou coisas desse género, e, por outro, a outra função que o Governador, aliás, em tempos até disse que deveria ser o que está acima de tudo, que é manter a estabilidade do sistema financeiro. Ora, há quem diga, e parece-me que é um argumento plausível, que no caso do BES, o que se terá passado durante algum tempo é precisamente pelo receio de causar algum pânico nas pessoas, na opinião pública, em relação à saúde do sistema financeiro em geral. O Banco de Portugal, e o Governador concretamente, foi dizendo durante muito tempo que estava tudo bem, que o banco estava sólido, penso que foi a expressão que foi usada sucessivamente durante meses, e depois só quando não foi possível, enfim, adiar mais, é que então se tomou uma ação um pouco mais forte no lado da supervisão. Como digo, parece-me que há, por natureza, um conflito de interesses entre estas duas missões principais do Banco de Portugal, e tenho dúvidas que qualquer que seja o Governador do Banco de Portugal se possa ter uma ação muito boa. Se calhar foram realmente tomadas opções em concreto que não foram boas. Não sei se é possível resolver este problema e, portanto, não sei até se a resposta a essa questão é assim tão importante quanto isso. Francisco, graças à nova lei orgânica do Banco de Portugal, o Governador tem agora mais poderes. Consta que Carlos Costa deverá mudar cerca de metade do Conselho de Administração. Este reforço de poderes é positivo para o funcionamento do Banco de Portugal? Sem dúvida que é positivo, porque o Governador até aqui não tinha uma equipa escolhida por si. Era escolhida pelo Ministério das Finanças, que fazia a proposta para nomeação por parte do Governo. E a partir de agora passa a poder ter uma equipa escolhida por si. Não será toda a equipa, mas serão alguns elementos, não sei se será metade, mas seguramente haverá substituições, designadamente a do vice-governador Pedro Duarte Neves, que era o responsável pela supervisão à data do caso BES, e que termina o segundo mandato e que, portanto, não poderá sequer continuar em funções. E, portanto, esse terá que ser naturalmente substituído em 2016. Quanto aos outros dois administradores que também terminam em 2016, veremos depois qual é a decisão do Governador, mas tem essa prerrogativa de poder substituí-los. Gostava também de dizer que o Governador poderá ainda ver aumentados os seus poderes se for votada alguma legislação que está neste momento no Parlamento, que poderá dar mais poderes, passa a repetição, ao Banco Central, portanto ao regulador, sobre o sistema bancário, depois de todo o inquérito que foi feito ao caso BES no Parlamento. Mas essa possível substituição desses dois administradores que podem ser reconduzidos pode ser um sinal de algum desgaste da equipa atual? Sem dúvida que há desgaste na equipa atual, porque o facto do vice-governador Pedro Duarte Neves, como disse, ter a supervisão à data da resolução do Banco Espírito Santo, criou ali alguma fricção dentro do Banco de Portugal, dentro e fora, porque as coisas chegaram cá fora,
e acabou por ser substituído nesse pelouro, deixou de ter o pelouro da supervisão. Isso quer dizer que as coisas não estavam bem e, portanto, que haverá aqui uma forma de resolver esses problemas. Bruno Alves, este não vai ser, não deverá ser, um mandato muito fácil para Carlos Costa, até porque ele começa fragilizado do ponto de vista político, com críticas por parte de toda a oposição. Os partidos deveriam ter sido ouvidos antes da recondução? Quanto mais não seja por isso que a Ana disse, quer dizer, ao contrário, por exemplo, do que diz o deputado do PS, cujo nome agora me está a escapar. O Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, exatamente. Eu não me parece que pelo simples facto, isso é um argumento que agora tem sido usado a propósito de tudo e que eu acho que não tem grande validade. Essa ideia de que o governo, lá porque está no fim do mandato, não tem legitimidade para tomar decisões. Quer dizer, se o mandato dura até outubro, então tem toda a legitimidade até outubro. Portanto, não vejo aqui o problema como uma questão de legitimidade. O que é uma questão quase de bom senso, em que realmente, a partir do momento em que se cria toda esta confusão pelo simples facto do PS, concretamente, não ter sido ouvido em relação à escolha, a escolha, seja o Dr. Carlos Costa, seja outra pessoa qualquer, fica imediatamente fragilizada, como a Ana disse. E enfim, na situação que o país enfrenta, tendo em conta o papel que se espera do Governador do Banco de Portugal ao longo dos próximos anos. Logo à partida, estar-se a colocar essa dificuldade logo por cima de todas as outras à pessoa que vai ser escolhida, mais uma vez, independentemente de ser esta pessoa em concreto ou outra, acho que realmente é de uma falta de senso, por muita legitimidade que eu acho que tenha, é de uma grande falta de senso, isso acho que sim. E concorda quando o PS diz que esta foi uma nomeação, uma recondução politizada? Afinal foram os socialistas... Dizem partidarizada. Partidarizada. Que acho que ainda faz ainda menos sentido. Partidarizada. Tendo em conta que até foi o PS que escolheu o Carlos Costa ao início. Concorda com e nem sequer é isso, embora isso também seja verdade. É mesmo que, para se dizer que uma escolha é partidarizada, parece que estamos a falar de uma pessoa, de um boy, não é? Como se costuma dizer, que fez toda a carreira dentro do partido e que nunca fez mais nada na vida. Não estamos a falar de uma pessoa nessas circunstâncias. Podemos dizer que, lá está, o processo através do qual se fez essa escolha não é o melhor. Podemos dizer que Carlos Costa não é a melhor escolha. Agora, dizer que é uma escolha partidária e que nunca houve nenhuma escolha assim, quando, por exemplo, o anterior governador do Banco de Portugal até foi líder do Partido Socialista, acho que não faz propriamente grande sentido. Mas, enfim, são aquelas coisas que se dizem nestas alturas. Concordas, Francisco? Em primeiro lugar, os partidos deveriam ter sido ouvidos e, em segundo lugar, esta foi uma escolha partidarizada. Pois, isso também não concordo em relação a essa parte, mas em relação a ouvir os partidos, sem dúvida, eu acho que sim, acho que é normal, tem sido sempre normal, haver algum consenso entre os principais partidos neste tipo de nomeações do Governador do Banco de Portugal e, portanto, acho que isso era fundamental que tivesse acontecido. Eu penso que o Primeiro-Ministro teve uma razão para tomar esta decisão, embora depois isso não justifique tudo o resto, mas penso que teve uma justificação que foi, no fundo, outra vez a estabilidade de que falava o Bruno há pouco, a estabilidade da venda do novo banco, porque isso é importante para o sistema bancário e, portanto, penso que o Primeiro-Ministro terá pensado, é melhor ser o mesmo governador que conduziu todo este processo a levar até ao fim a venda do novo banco. Se foi só isso, ou se houve mais motivos, não sei, mas penso que esse poderá ter sido um ponto importante. Mas essa é uma boa justificação? É uma justificação sólida ou não haveria alternativas? Não, haveria sempre alternativas. Eu acho que nós temos pessoas com qualidade que podiam desempenhar as funções de governador do Banco de Portugal. Agora, a questão da estabilidade pode ter sido determinante nesta decisão do Primeiro-Ministro. Não sei, não estou na cabeça dele, não falei com ele, portanto não sei. Já agora deixe-me só dizer uma coisa em relação a isto. Embora, enfim, compreendendo esse argumento, por exemplo, o CDS tem, o Dr. Paulo Portas disse isso, que não se muda o vendedor a meio da venda.
Mas eu também acho que, embora perceba o raciocínio, acho que há um problema que está um pouco associado a esse argumento, que é, quer dizer, o vendedor não muda só porque o governador do Banco de Portugal muda, ou não devia mudar. Quem é o vendedor aqui, no fundo, é a instituição. E a instituição devia estar acima da questão conjuntural de quem é que preside a ela. E mal está uma instituição como o Banco de Portugal se a estabilidade do processo da venda do novo banco fica em risco só porque o governador muda. Quer dizer, imaginemos nós, coitado do senhor, que lhe acontecia uma desgraça qualquer e que tínhamos mesmo que mudar o governador do Banco de Portugal. Ficava em risco toda a estabilidade desse tipo de processos. Normalmente, uma instituição como o Banco de Portugal deve existir de uma forma a que, lá está, essas coisas não fiquem em causa só porque muda o governador. Portanto, embora compreendendo o raciocínio por trás desse argumento, se isso fizer mesmo assim tão grande diferença quanto isso, acho que estamos um bocadinho mal. Mas pronto. Mas as pessoas têm sempre importância nestes processos. Claro claro que sim, mas também fazer disso o argumento central, como pelo menos o ministro Paulo Portas fez, lá está. Acho que a ser assim tanto como ele diz, acho que isso diz coisas que não são muito positivas acerca do Banco de Portugal. Se calhar é também algum exagero da parte dele e se calhar é também a única coisa que ele encontrou para dizer, porque segundo os rumores o CDS não estará muito contente com essa escolha. Agora, como digo, se isto for mesmo assim, acho que não seria muito bom indicador. Mas admito que, lá está, não seja um argumento muito sincero da parte do Dr. Portas. Até antes da recondução, julgo que se dizia que a própria Maria Luísa Albuquerque não estaria de acordo, mas hoje a ministra própria veio dizer... Mesmo antes já tinha visto algumas notícias que diziam que a ministra estava de acordo, por isso, enfim, são aquelas coisas que se dizem off the record, não é? Que nós nunca sabemos. Mas houve críticas durante a comissão de inquérito do próprio PSD. Esta terá sido uma decisão só de Passos Coelho, principalmente, que terá passado principalmente por Pedro Passos Coelho? Passar principalmente, imagino que passe sempre pelo simples facto de ele ser primeiro-ministro, não é? Duvido que se faça contra a Ministra das Finanças. Quanto mais não seja, porque acho que a Ministra das Finanças, numa situação dessas, provavelmente se demitiria. No sentido em que duvido que qualquer Ministro das Finanças aceite trabalhar com um governador do Banco de Portugal que acha que não tem capacidade para desempenhar o cargo. Portanto, mesmo admitindo que essas notícias pudessem ser verdadeiras e que a Ministra das Finanças pudesse preferir outra pessoa, não me parece que tivesse uma oposição radical à escolha de Carlos Costa, porque numa situação dessas, como digo, acho que ela própria poria o lugar à disposição e até acho que nesse caso o próprio Primeiro-Ministro não escolheria essa pessoa, mas se por absurdo o fizesse, acho que nenhum Ministro das Finanças aceitaria ser colocado nessa posição, mas também, enfim, uma pessoa nunca sabe muito bem. É assim, Francisco? Sim, acho que sim, mas há uma coisa também que eu gostava de acrescentar, que é, nos últimos tempos, não sei agora falar tanto nisso, mas nos últimos tempos, alguns dos principais banqueiros mostraram o seu apoio e elogiaram o trabalho de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal. Isso provavelmente também pode ter pesado nesta decisão, não sei. Como digo, não estou na cabeça do Primeiro-Ministro, não sei o que é que ele pensa. Agora, estou completamente de acordo em relação à Ministra das Finanças e é evidente que tem que haver consonância, porque senão nada disto se poderia fazer. E, como disse Carlos Abreu Amorim, Carlos Costa será a principal garantia da estabilidade do sistema financeiro português? Não sei, porque ele também já tinha feito tantas críticas anteriormente que agora dizer isso... lá está, voltamos a Carlos Costa e eu acho que há aqui uma coisa muito importante no que diz respeito a Carlos Costa nos momentos antes da resolução do BES, que é, ele teve conversas com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com o líder da oposição na altura, que era António José Seguro, e todos eles vieram depois dizer, para além do próprio Governador, vieram dizer que não havia problemas
de maior, que havia solidez no Banco Espírito Santo e que, portanto, não se devia temer o pior em relação à instituição. Ora, eu acho que isso foi fatal em termos da imagem do governador e que é isso que está na cabeça das pessoas neste momento, é que ele pode, se acontecer alguma coisa, se houver dúvidas em relação a um banco e o governador vier dizer estejam tranquilos, não há problema nenhum, as pessoas dizem, bom, dito por ele, não sabemos se é verdade. E esse é o principal argumento a favor da substituição de Carlos Costa. Quanto mais não seja para essa tal missão de garantir uma certa estabilidade do sistema financeiro, a imagem que passou na condução do processo do BES, como dizia o Francisco, para o futuro, cria um precedente que é um bocadinho perigoso. Toda e qualquer garantia que for dada Carlos Costa, muito provavelmente, não funcionará como garantia nenhuma. As pessoas perguntar-se-ão se é verdade ou não, não é? Porque já tem, lá está, esse tal exemplo de, durante meses e meses, foi-lhes dita uma coisa que não correspondia à realidade e que, aparentemente, o próprio governador do Banco de Portugal sabia não corresponder à realidade. E isso destrói um bocadinho a relação de confiança que as pessoas devem ter em alguém que ocupa um cargo daqueles. Ou seja, a credibilidade de Carlos Costa ficou muito afetada por todo o processo de resolução do BES. Como eu dizia há pouco, acho que isso é mais ou menos inevitável, dada a natureza da função que ele ocupa, e chegando a um momento de crise como aquele, enfim, um dos lados tem de ceder. Mas, objetivamente, cria esse problema para o futuro. E lá está, embora eu não tenha uma resposta definitiva para deveria ou não ter sido reconduzido, esse para mim é o principal argumento a favor da substituição do governador. Isso acho que sim. Francisco, Carlos Costa ainda vai ser ouvido no Parlamento, vai uma audição prévia, mas será mais por uma questão de protocolo, porque essa audição não terá poder vinculativo, os partidos não terão poder de veto, mas o PS quer que essa audição conte para a decisão final. É uma reivindicação justa? Eu acho que sim, acho que isso devia ser sempre assim, devia haver uma apreciação das pessoas para cargos deste tipo. Acontece noutros países, o Bruno ainda há pouco nos dizia nos Estados Unidos que é assim. Mas aí votam, não é? Portanto, aí votam. Ao contrário, pois. Não é o governo que nomeia e depois ele vai lá ser ouvido. O governo propõe e o equivalente ao Parlamento, portanto o Congresso, vota, ou seja, aprova ou não aquela escolha. O que cá se vai passar não é isso. O Parlamento não é soberano, digamos, na escolha do governador. Eu pessoalmente acho que deveria ser e acho que o PS, que apresentou esta proposta, deveria ter ido mais longe e deveria precisamente ter feito com que o governador de Portugal fosse escolhido por uma votação do Parlamento. Até porque aí evitava, enfim, este circo de será que fomos consultados, será que não fomos? Enfim, todos esses problemas seriam resolvidos com a adoção de um processo desse tipo. Agora, com a lei tal como está feita, de facto, não é vinculativo, é um processo que vai ter lugar. Muito provavelmente, Carlos Costa vai passar um mau bocado durante o tempo que estiver no Parlamento, mas não vai ter consequências absolutamente nenhumas. A maioria vai fazer aquilo que entender e o Governo, portanto, vai manter esta decisão. Quer dizer, pode ter consequências, no sentido em que pode manchar ainda mais a imagem pública de Carlos Costa e aí, lá está, ainda agravar mais aquele problema que estávamos a falar há pouco. Agora sim, obviamente, em termos práticos da condução do processo, aí não, lá está, não é vinculativo, não é o Parlamento que escolhe, continua a ser o Governo e, portanto, vai ser uma coisa mais ou menos pro forma, mais até do que deveria ser, do meu ponto de vista, mas enfim. Eu proponho agora lermos alguns dos comentários que os nossos telespectadores foram deixando ao longo do dia nas redes sociais e no site do Económico. Jorge Prieto Henriques diz-nos: então, se não eram da sua confiança, porquê que não pediu a quem de direito para mudar essas pessoas por outras da sua confiança? Fica no ar a pergunta. O nosso espectador Francisco Ponciano diz: na comissão de inquérito ao BES, este senhor foi acusado por todos os partidos como pouco competente e com culpas de muito do que se passou. Foi mesmo acusado pelos partidos da coligação PPD-CDS,
Leiam as atas. Agora virou magnífico, isto em poucos meses, onde está a dignidade destes senhores do PPD-CDS. Um terceiro comentário do espectador João de Sousa, que nos diz: com tantas manifestações contra, Carlos Costa deveria ter a decência de não aceitar. Bruno Alves, o que há a dizer em relação a estes comentários dos nossos telespectadores? Em relação à primeira pergunta, é muito fácil de responder. Portanto, porque é que Carlos Costa não pediu, portanto, se não teria confiança nestas pessoas da administração, porque é que não pediu para as mudar? Por uma razão muito simples: não pode. Os mandatos dos membros da administração do Banco de Portugal não são, como é que eu ia dizer? Não são removíveis. Exatamente. Portanto, aquelas pessoas são nomeadas para um mandato de 5 anos, não estão em erro, e cumprem mesmo aqueles 5 anos, a não ser que cometam um crime ou qualquer coisa desse género. Mas, portanto, não são um cargo de confiança política, digamos, e, portanto, não o fez porque não podia. A resposta aí é muito simples. Quanto à outra questão que foi colocada a seguir, acerca de então, se andaram a fazer tantas críticas e agora já é extraordinário e a grande garantia da qualidade do sistema financeiro, realmente isso aí é muito pouco dignificante para a classe política e para os deputados em particular. Por exemplo, há pouco o Francisco referiu o caso do Dr. Carlos Abreu Amorim, que, enfim, não só aqui, mas em quase toda a sua carreira política, é useiro e useiro nesse tipo de coisas, em que, quando esteve na comissão de acompanhamento, de avaliação do caso do BES, fez críticas, aliás, bastante duras à atuação do Banco de Portugal, e ainda há 1 ou 2 dias, já não me recordo exatamente, fez uma declaração a louvar a imensa coragem e o exemplo do Governador do Banco de Portugal, o que me parece, no mínimo, o tipo de atuação, enfim, dos nossos responsáveis políticos que não deixa uma imagem muito boa dos próprios, e até nisso este processo tem sido um bocadinho negativo. Tu, Francisco, concordas com os nossos espectadores? Concordo com aquilo que foi dito pelo Bruno, porque, de facto, os membros da administração do Banco de Portugal são inamovíveis, como são, no fundo, os reguladores em geral, daí a sua independência face ao poder político, que é essencial. Isso aí temos que dizer que é essencial essa independência, para não estarem sujeitos às pressões que o poder político em cada momento possa exercer sobre eles, portanto, essa é a razão porque nenhum dos administradores podia ser substituído até ao final do mandato, a menos que, por sua vontade, saísse. No caso em relação no fundo, ao que aconteceu do ponto de vista político, estou completamente de acordo com o Bruno. Acho que de repente parece que houve uma alteração de percepção em relação à atuação do Banco de Portugal e à atuação de Carlos Costa. Há muitas coisas que têm sido ditas nos últimos tempos, designadamente que foi por pressão do Banco Central Europeu que se fez a resolução do Banco Espírito Santo e não por decisão do Banco de Portugal, que quereria manter a tal estabilidade do sistema financeiro e, portanto, que estaria a fazer todos os esforços no sentido de manter o Banco Espírito Santo em funções. Não sei se foi assim, não sei se não foi. Agora, penso que o Banco de Portugal, em qualquer dos casos, tem a responsabilidade e o seu governador é o último responsável por aquela decisão da resolução e, portanto, andou durante um tempo a dizer que não existiriam problemas e, de repente, acabou com o banco. Se bem me recordo, aliás, o que se passou foi, a partir de um certo ponto, o BES deixou de ter autorização, no fundo, do Banco Central Europeu para continuar a produzir dinheiro, no fundo, e foi só aí que realmente o Banco de Portugal agiu. Portanto, nesse sentido, sim, foi o Banco Central Europeu que tomou a iniciativa e depois, a partir desse momento, só havia 2 hipóteses. Ou se nacionalizava o banco ou se seguia as regras que tinham, entretanto, sido estabelecidas e que obrigavam à solução que foi encontrada. Portanto, é verdade que havia alguma margem de manobra, mas eu pessoalmente acho que seria margem de manobra para uma coisa ainda pior, que seria a nacionalização do banco, que eu acho que teria sido uma péssima solução. Mas, em grande medida, pelo menos daquilo que nos foi dado a perceber, realmente o papel do Banco Central Europeu foi decisivo naquela altura, porque foi, no fundo, uma decisão sua de fechar a torneira, entre aspas, passa a expressão,
que obrigou o BES a dizer não conseguimos mais. E foi isso que precipitou a resolução da crise. Mas à luz do que sabemos hoje, Carlos Costa poderia ter agido de maneira diferente? O que foi, pelo menos, o que saiu da Comissão Parlamentar do BES foi que durante bastante tempo o Governador do Banco de Portugal tinha já uma noção mais ou menos clara de que as coisas não estavam bem, e não estavam bem de uma forma que indicava que pelo menos Ricardo Salgado tinha cometido algumas ilegalidades, e a partir desse momento algo estava em causa, não é? Que o Governador do Banco de Portugal deveria ter tornado público e agido em conformidade. E, portanto, nesse sentido, houve sim algumas responsabilidades que poderiam ter sido, conduzidas de melhor forma da parte do Banco de Portugal. E até acho, voltando um pouco àquela questão que estávamos a falar há pouco, acerca da mudança de apreciação da parte da bancada parlamentar dos partidos, da maioria, até seria possível, como aliás eu há pouco dizia, mais ou menos, achar-se que, a condução deste processo não foi muito boa, mas pesando tudo, achamos que Carlos Costa deve ser reconduzido. Seria possível fazer este argumento sem se cair, enfim, naquela triste figura parece que se esqueceram do que andaram a dizer há não muitos meses atrás. E isso seria evitável e até acho que seria encarado de uma forma mais positiva por parte das pessoas se fosse dito, nós achamos que Carlos Costa pode ter cometido um erro aqui e ali, mas globalmente achamos que a sua atuação foi positiva e, portanto, achamos que deve ser reconduzida. Acho que isso traria mais confiança até no próprio Carlos Costa e nos deputados e no governo e por aí fora. Enfim, não foi esse o caminho que foi seguido. Retomo a pergunta, Francisco. Face àquilo que sabemos hoje, Carlos Costa poderia ter agido de maneira diferente? Eu penso que não, porque aquilo que nós vimos, portanto, quando o Banco Central Europeu fechou a torneira ao Banco Espírito Santo, a partir desse momento era impossível continuar. O Banco Central Europeu tinha acabado de aprovar uma série de regulamentos em relação a esta questão da resolução de bancos em dificuldades e penso que também queria testar como é que as coisas iriam funcionar e isso terá também pesado na decisão do Banco Central Europeu em relação ao Banco Espírito Santo. E, portanto, eu penso que provavelmente Carlos Costa não podia ter feito outra coisa. Agora, a questão que está aqui é, durante muito tempo, e como o Bruno disse, Carlos Costa já sabia, há bastante mais tempo do que nós podíamos imaginar, e que agora sabemos, que o Banco Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo não estavam em boas condições. Aliás, o Grupo Espírito Santo estava em bastante más condições e, portanto, isso influenciava o banco. Mesmo assim, ele foi sempre dizendo que não havia razões para temer o fim da instituição bancária que era o Banco Espírito Santo. E isso teve influência na decisão de muitas pessoas que tinham os seus investimentos parqueados sobre o Banco Espírito Santo. E penso que isso essas pessoas nunca poderão perdoar a Carlos Costa pelas afirmações que produziu na altura e que levou outros a produzir. Isso leva-nos ao último comentário do nosso espectador que dizia, com tantas manifestações contra, Carlos Costa devia ter a decência de não aceitar. Isto é plausível? Isso está sempre na consciência das pessoas, é muito fácil dizer isso para quem está de fora, porque quem está dentro e no fundo, que recebe apoios da parte do governo, da parte dos banqueiros, que no fundo são pares, se calhar Carlos Costa considera que desempenhou as suas funções como deve ser, que houve alguém que teve responsabilidades na supervisão e que provavelmente até lhe ocultou alguma da situação em relação ao Banco Espírito Santo e, portanto, que não foi ele o responsável. Ele pode pensar isso. E provavelmente com toda a legitimidade, nós não sabemos até esse ponto, ninguém vai tão longe. Mas para quem está de fora, e provavelmente mais ainda para quem tinha aplicações ligadas ao BES, eu penso que as pessoas pensam isso.
Bruno, para finalizar, pedia-lhe um comentário. O que é que podemos esperar do próximo mandato de Carlos Costa? Que tipo de mensagem é que o Governador poderá querer passar? A mensagem que quererá passar será sempre aquela que tem passado até aqui, que eu, aliás, há pouco citei. Portanto, manter, acima de tudo, a estabilidade do sistema financeiro. Agora, o que se vai passar, enfim, vai depender de muita coisa que está fora do nosso controle e do controle do próprio Governador do Banco de Portugal. Por isso, espero que não se passe muita coisa, que será bom sinal. Se passar, enfim, não sei como é que vai ser. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Francisco. O Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir, não perca toda a informação no Grande Jornal. Tenham um excelente fim de semana.